Oi divas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal. Bom, hoje vamos falar sobre um assunto super sério, que é a saúde pública daqui da Europa, especificamente aqui da Espanha. Hoje eu vou contar pra vocês à noite, eu ia falar o dia, mas foi à noite que fomos parar simplesmente no hospital daqui de Málaga. Por quê? O que aconteceu? Gente do céu, 2 pontos, tá? Como sempre, né? Estávamos eu e o Demitri Dodóis, então começou comigo. Eu fiquei acho que umas 2 ou 3 semanas com muita dor abdominal, mas era muito esquisito porque me doía tudo ao mesmo tempo. Então me doía a lombar, me doía a cabeça, me dava enjoo, me embrulhava o estômago, me doía o estômago, me dava uma cólica como se fosse de menstruação, mas eu não estava menstruada. E aí eu pensei em 2 hipóteses que poderiam ser. A princípio eu tinha pensado em 2 e depois me veio uma terceira hipótese, mas vou falar dessas 2. A primeira, o que acontece? Gravidez. Simplesmente, eu tava achando que eu estava grávida. Sim, eu tinha trocado meu anticoncepcional na Bélgica, porque eu não levei anticoncepcional para 3 meses. Na Bélgica, comprei um outro anticoncepcional de pílula e algum que fosse mais parecido em relação à formulação da que eu tomava anteriormente. A mesma marca, não tinha, mas vai que eu acho alguma coisa parecida. Achei. Comecei a tomar. Se eu não me engano, veio 3 cartelas. Eu tomei 2. Chegou aqui na Espanha, onde tava tomando, e começou esses sintomas. Tô com medo de uma outra possibilidade fora a gravidez, né? Que eu falei pra vocês de 2 possibilidades fora a gravidez. Pensei em uma infecção alguma coisa. Por quê? Sempre tive uma alimentação saudável, mas eu me permitia comer e tomar certas coisas. Comida apimentada ou café já me dava uma azia, aquela queimação, aquela dor abdominal, aquela dor no intestino mesmo. Comecei a pesquisar, aí eu comecei a trabalhar em farmácia, eu comecei a estudar mais sobre saúde. Eu nunca me diagnostiquei, porque a princípio eu não tomo nenhum medicamento para isso, né? Mas eu comecei a ligar os pontos, e o que mais faz sentido é isso. O que eu pensei? Não tô consumindo café aqui, mas eu tô numa alimentação super radical, super não saudável. A gente chegou, a gente tá na Europa tem 2 meses, e até então a gente não tava tendo uma alimentação nada saudável, tanto eu, tanto o Demitri. E isso atingiu os 2, tá? Então eu pensei, ou é uma coisa ou é outra, ou é gravidez ou é essa infecção, porque os sintomas estão batendo, todos esses sintomas que eu tô tendo tá batendo com as 2 coisas, né? A única questão é que eu tava tendo dor de cabeça. Só que assim, eu não levei em consideração porque tá muito calor aqui. Eu não tomo tanta água como deveria, então pode ser um sinal de desidratação, que não é tão comum na gravidez, sabe? Enfim, gente, só sei que eu comecei a pensar nessas 2 possibilidades. O que eu pensei? Vamos ir para a possibilidade que pode ser mais assertiva e que, se for, é mais fácil e ao mesmo tempo não de lidar. Porque, gente, antes você estar grávida do que você estar doente, né? Uma coisa que você precisa é regenerar todo o seu corpo com um monte de medicamento, viver em hospital. Gente, eu não aguento isso, não é uma energia boa pra mim, não gosto. Então eu falei, vou fazer um teste de gravidez amanhã. Gente, imagina essa ansiedade, eu que sou ansiosa, pra esperar até o dia seguinte. Chegou no dia seguinte, eu fui fazer o teste. O que deu, gente? Negativo! Por que eu pensei que fosse gravidez? Porque tem uma outra questão, pra quem não sabe vai ficar sabendo agora, tá? Mas é meio óbvio, acho que já sabe. Quando você faz a troca de anticoncepcional, ele pode ser a mesma formulação da sua pílula anterior. Enfim, muda a marca, mas a formulação é parecida. Gente, comigo não rola essa coisa não, tá? Enfim, eu quero dizer que, para mim, para o meu corpo, ele não se adapta mesmo com a formulação super parecida, porque sempre vai ter algum componente que, enfim, não vai dar certo
no corpo e ele também tem que ter o processo dele de adaptação. Então tem 3 meses que ele pode se adaptar, que ele não faz um efeito certeiro, ou seja, não vai te livrar de gravidez. Então você corre um super risco de ficar grávida nesses 3 meses de adaptação do medicamento. Se eu estiver errada, por favor, me corrijam, mas foi isso que eu aprendi enquanto eu trabalhei em área de saúde, tá? E especificamente trabalhando com um medicamento, tá? Inclusive o anticoncepcional. Enfim, que bateu justo quando eu tava pra cá, quando eu tava aqui na Europa. E esses sintomas, eu falei, e eu comecei a fazer as contas a bater, porque, tipo assim, se eu tivesse grávida, eu já estaria de quase 2 meses, e faz 2 meses que eu tô aqui, e faz 2 meses que eu fiz essa troca de anticoncepcional. Sabia que eu tava correndo um grande risco, assim, de ficar grávida, que eu não tava me cuidando tanto, eu e o Nitri, né? Então a gente tinha esses 3 meses aí de caos, né? Mas assim que eu fiz o teste e deu negativo, eu me acalmei um pouco mais, só que eu ainda tava com medo por conta dos sintomas e ainda não tinha descartado uma possibilidade de gravidez. Eu pensei, cara, se não melhorar, vou ter que ir no médico. Eu já tinha até pesquisado de fazer um exame de sangue pra ter certeza, porque nunca me ocorreu isso, né? Quer dizer, tinha me ocorrido com outro anticoncepcional, com o primeiro que eu tomei na vida, e eu não tava me recordando. Até que, gente, eu não sei o que passou na minha cabeça. Eu acho que eu tava tão... não sei. Que eu pensei, cara, mas peraí. E se não for essa infecção de gastro aí que eu tô pensando? E se for uma coisa chamada anticoncepcional? Do nada. Gente, por que eu não pensei nisso antes? A burra, né? Passei por muito sofrimento pra chegar agora e... é anticoncepcional. Gente, comecei a pensar, falei assim, cara, eu vou parar esse anticoncepcional da Bélgica. Eu já tinha comprado um aqui na Espanha, tava guardado. Falei, vou começar a tomar ele. Quando eu dei pausa de 2 dias pra ver se melhorava, se era isso, desceu pra mim. Menstruei. E só que eu ainda tava com aquela cólica que aí era menstrual mesmo. Os outros sintomas já tinham se passado. Falei, não posso menstruar agora, gente. Eu tinha absorvente, tudo bonitinho. Mas eu tenho muita dor, eu tenho muito fluxo. Então, pra mim, era melhor tomar o medicamento de forma contínua, né? O anticoncepcional de forma contínua. O que eu fiz? Comprei outro anticoncepcional, né? Daqui da Espanha, que já tava guardadinho que eu falei pra vocês. E resolvi tomar ele. Tomei, voltou todos aqueles sintomas que eu tava tendo. Falei, gente, é um anticoncepcional. Aí eu descartei finalmente a gravidez. Descartei uma doença que eu não quero ter que lidar com ela. Falei, é um anticoncepcional. Maldito anticoncepcional. Ok. Tomei 2 pílulazinhas desse anticoncepcional. Comprei outra. E aí comecei a tomar. Então agora eu tô tomando. Agora não tem mais nenhum tipo de sintoma. Não estou menstruada. Tô tomando de forma contínua. E já tô, tipo, quase acabando uma cartelinha. E por enquanto está tudo bem. Mas é claro, né? Tem aquela questão dos 3 meses de adaptação do medicamento que eu tenho que me cuidar mais. Mas enfim, os sintomas que estavam me preocupando passou-se. E eu já estava pesquisando como que ia fazer antes, né? Pensando se eu estivesse doente, como que eu ia fazer para me consultar em algum hospital daqui. Porque é uma dúvida que todo mundo tem. E eu comecei a pesquisar muito. E o que eu cheguei? A conclusão de que se eu estivesse grávida, eu teria que ser atendida automaticamente por qualquer hospital daqui. E se eu estivesse grávida, eu ia ter que fazer toda aqueles trâmites para ter uma documentação para provar que eu estou grávida, para iniciar o pré-natal daqui e ter todo o acompanhamento médico de gravidez, né, aqui de forma totalmente gratuita. Como eu não estava, risquei essa possibilidade. Aí eu pensei, tá, se for a doença, aí eu comecei a pesquisar também. E, enfim, que agora eu vou chegar na parte do Dimitri, que vai fazer sentido do porquê dessas minhas pesquisas. E quase junto comigo, o Dimitri também começou a ficar ruim. Ele teve uma dor na lombar e era uma dor diferente, não era uma dor tipo muscular, era uma dor diferente, mas que vinha da lombar e trazia aqui pra frente. O que ele falou?
que ele pensou? Pedra no rim. Eu falei, pera, que isso daí é complicado. Porque se você não tomar um cuidado, não for, né, não tiver um atendimento médico, é arriscado, tá? É uma coisa simples de se resolver, mas que, se não tiver todos os cuidados necessários, pode se tornar algo mais arriscado, né? Só que o Demetrio, gente, ele é teimoso. Então, assim que ele começou a sentir dor, eu falei, amor, vamos ao médico, porque uma colega que divide aqui a casa com a gente, ela falou, olha, eu tava com infecção de urina, fui no médico. Na urgência eles tiveram que me atender porque é obrigação deles. Eles não podem deixar de atender ninguém. E depois eles mandam uma cobrança. Só que isso é para quem não tem documentação, ou seja, uma pessoa que é imigrante ilegal ou uma pessoa, um turista, né, qualquer. E eu falei isso pra eles, falei, vamos ao hospital porque é obrigação deles nos atender, não quero, vou esperar, tudo bem. Então assim, gente, ficou quase umas 3 semanas assim, não com dor todos os dias, mas com muita vontade de fazer xixi, todos os sintomas de pedra no rim, né? Só sei que chegou em um outro dia que teve uma outra crise intensa. Eu falei, não, gente, agora não dá pra deixar. É muito perigoso, tem aí quase 3 semanas, não dá. Fomos ao hospital daí, pedimos um carro e fomos. Aí chega o momento agora das dúvidas, né? Como que foi o atendimento? É cobrado alguma coisa? Gente, vamos lá, vamos por partes. Assim que a gente chegou, a gente foi direto pra emergência porque ele estava com muita dor e não é uma coisa assim que podia esperar. Eu já tinha esperado muito tempo e não tinha melhorado, então tinha que ser atendido. E tinha muita gente na emergência que não era da emergência, não sei o que tava rolando naquele hospital. Tava uma bagunça nesse sentido de emergência terem todos os tipos de pacientes. Até aí, tudo bem. Só sei que ficamos 4 horas apenas no hospital. Dani, 4 horas? Sim, mas eu vou explicar pra vocês. Depois você pode me dizer se foi muito tempo ou foi pouco tempo. E eu vou comparar depois com o Brasil, tá? Bom, continuando. Fizemos a ficha e a gente não pagou nada porque estamos empadronados aqui. O empadronamento aqui é como comprovante de residência aí do Brasil, tá? É basicamente isso aqui. Ou seja, você comprovar que você está morando em um lugar que está tudo bem e tá certinho na prefeitura, tá bonitinho. A gente mostrou as coisas, ok? Então a gente não pagou nada aí. Então, tudo bem, né? A gente foi atendido como cidadão mesmo da cidade. Em 4 horas a gente passou, eu passei com o Demetrio pela triagem, pela medicação dele, que deram na veia, depois para o raio-x e depois para o exame de urina e depois o retorno com o médico para ver o resultado do exame. Em 4 horas. Eu vou falar pra vocês, eu nunca vi profissionais tão exemplares. Eu assim tenho que aplaudir de pé, porque todos, sabe? Eu não vi um que não fosse simpático, que não fosse empático, de nos informar com todas as coisas, de nos acalmarmos, de cuidar da gente. Gente, eu nunca vi isso, nunca, tá? Isso porque eu já morei numa cidade no Brasil super boa e um custo de vida alto, bem padrão europeu, e a saúde pública era boa, mas eu não vi tão boa quanto essa daqui. E aí, claro que tinha pessoas, pacientes, reclamando da demora. Ai, porque eu já estou aqui há 4, há 5 horas. E até agora eu só passei pela triagem e pelo médico, o resto nada. Pra gente, essas 4 horas a gente resolveu muita coisa dentro do hospital e assim que a gente teve o resultado de que realmente era uma pedra no rim, só que não era uma pedra grande porque não apareceu no raio-x, e só tomando o medicamento que ele já tinha tomado na veia e tomando bastante líquido, uma alimentação mais saudável, já ia melhorar e o corpo ia expulsar essa pedra sozinha, sem esforço algum. Então voltamos para casa e, gente, a gente não foi cobrado de nada.
E nessas 4 horas a gente fez tudo isso. Por que eu tô falando que eu acho não tenho certeza, que foi um tempo relativamente rápido, porque no Brasil as experiências que eu tive, tanto eu, tanto o Demitri, foi de em 4 horas passar somente pela triagem. E os pacientes que estavam lá reclamando, eles não têm noção de como é a saúde pública de um país latino, de um país como o Brasil, que tem muito a melhorar. É ótimo porque tem SUS, é ótimo porque tem muitas questões, mas precisa melhorar sim. A saúde pública daqui, gente, pelo menos o hospital que a gente foi, o civil, tem muitos outros hospitais aqui, públicos, são assim, o que a gente viu foi maravilhoso, que a gente teve a experiência. É estressante, é desgastante, tem uma energia negativa que eu não gosto de hospital, mas eu não posso ser injusta e falar que foi um péssimo atendimento, um péssimo hospital, porque não? Em 4 horas simplesmente resolveu a vida do Demitri, a saúde do Demitri, e a gente veio pra casa. Então assim, se tiver algum espanhol me acompanhando, algum latino me acompanhando, que eu sei que dá pra acompanhar, que eu sei que vocês estão me acompanhando e bota na tradução aí na legenda, vou falar uma coisa pra vocês, valorizem. Valorizem porque eu tive uma péssima experiência com a saúde pública do meu país e assim, 4 horas que vocês estão achando que é muita coisa, pra mim foi só o começo. Então é isso, foi essa experiência que a gente teve, graças a Deus eu estou melhor por enquanto com o meu novo anticoncepcional, eu tenho que esperar aí esses 3 meses de adaptação e vamos ver se caso eu continuar tomando esse anticoncepcional e me voltar com esses sintomas, eu vou trocar de novo, porque agora eu descobri que é ele, se não eu vou continuar tomando ele de forma contínua. E o Demitri, graças a Deus, depois de, se eu não me engano, 7 dias, a pedra saiu, graças a Deus, e ele está muito melhor. Então eu só tenho que agradecer a essa cidade, a esse país que tem investido cada vez mais nesses recursos para saúde, aos médicos, aos enfermeiros. Gente, vocês não têm noção eles são, olha, tudo de bom, tá? Tudo de bom. A gente teve sim uma experiência excepcional com os profissionais daqui, só tenho que agradecer mesmo. E é isso. Agora me conta o que você acha dessa situação que eu contei aqui pra vocês, tanto a minha, tanto a do Demitri. Deixa aí nos comentários que eu leio tudo, eu curto tudo, eu respondo tudo. E também não esqueça de curtir, deixar aí o seu like e compartilhar com outras divas também essas informações. E se você tá pensando em vir pra cá, tanto como turista, tanto como imigrante, fique tranquilo que aqui a saúde pública ela é excelente. E você, assim, não vai te faltar nada, tá? Tanto você pra turista, claro que eu acredito que aí pra turista se cobra alguma coisa, mas nada muito absurdo que a gente, sei lá, imagina. Eu acredito que não seja absurdo. E pra você, imigrante, tente ficar o mais legal possível pra não ser taxado, pra não ser cobrado e ter acesso de forma gratuita aqui, tá bom? É isso, me conta tudo que você pensou, tudo que você acha. Um beijo e tchau!